Oi, eu sou a Maria Eduarda e eu vou apresentar para vocês o bloco 2. E é neste bloco que a gente vai analisar, então, o papel do Estado na economia brasileira entre os anos de 2003 a 2015. A gente entender esse período, ele não é só a gente olhar para os números isoladamente, mas é também a gente compreender como que o Brasil ele se posicionou dentro de uma lógica maior e da economia global. Então, a gente partiu de autores como o David Harvey e o Fernando Henrique Cardoso, e a gente tentou entender como que esse desenvolvimento econômico não só aconteceu de uma forma autônoma, mas também ele foi condicionado por estruturas externas e com relações de dependência. Então é exatamente dentro dessa tensão que a gente, entre o crescimento interno e os condicionantes globais, que o Estado brasileiro ele nasceu nesse período. Então, a gente, mais do que a gente tentou descrever essas políticas, o objetivo aqui é a gente analisar como que o Estado tentou induzir esse desenvolvimento e quais foram os limites dessa atuação e quais foram as contradições que esse modelo revelou ao longo do tempo. Para isso, a gente organizou a análise em 6 momentos, dando eles em inserção global, boom das commodities, nova matriz econômica, intervenção e gargalos estruturais, colapso dos indicadores e, por fim, a permanência da dependência econômica. A parte 1 da inserção global e do pragmatismo, a gente entendeu que o início dos anos 2000, a gente não consegue só olhar para o Brasil. Então, porque a globalização e a geopolítica, elas já ditavam as regras da economia global. Então, esse novo governo do Lula, ele assumia um desafio totalmente central, que era equilibrar essas promessas sociais com as exigências da inserção internacional, que o Brasil se inseria nessa época. Então, o geógrafo David Harvey, ele então descreveu muito bem esse momento, que foi essa tentativa do Estado de suavizar os efeitos do neoliberalismo sem romper com ele. Então, na prática, isso significou que eles usavam essa máquina pública do governo para reduzir a vulnerabilidade interna e sem afastar o capital estrangeiro. O resultado foi um movimento curioso, foi um governo com um histórico super progressista, que adotou um pragmatismo econômico bastante ortodoxo, mas para manter essa confiança internacional, o Estado então foi necessário atuar com essa forte disciplina fiscal. E o principal símbolo desse período, então, foi que conseguiu bater a meta de um superávit primário de 4,25% do PIB, o que é muito bom. E, então, esse governo ele passou então a poupar agressivamente para ele garantir esse pagamento da dívida, o que simbolizava para todo o contexto global a estabilidade dessa economia. Parte 2, a gente tem esse boom das commodities, então a gente teve esse rigor fiscal que coincidiu com esse cenário extremamente favorável. Então, a partir de 2003, a gente teve os preços da commodities que começaram a subir e de forma extremamente acelerada e atingiu o pico por volta de 2007. E o principal motor disso foi a demanda asiática, especialmente por produtos agrícolas e minerais. Então, o Brasil passou a circular e acumular reservas internacionais em níveis históricos que nunca antes o Brasil tinha havido ou feito. Eles criaram, então, esse escudo econômico brasileiro. Então, ele passa a ter também um ponto crítico nesse ponto, que é, ao mesmo tempo que o país acumulava dólares, o consumo interno também crescia muito forte. Então, isso elevou o aumento dos déficits em transações correntes. Ou seja, isso significa que a dependência externa começava a se reconfigurar, mas não desaparecer, porque a gente também tinha um mercado nacional muito forte. A partir de 2011, então, a gente tem essa parte 3 acontecendo mais interessantemente, mais desenvolvida. Então, a gente passa a ter uma mudança clara de estratégia de governo. Então, o Estado ele começa a assumir um papel muito mais ativo nessa tentativa de induzir diretamente o crescimento econômico do Brasil. E esse novo modelo, ele se baseou em quatro. Esse novo modelo, então, ele se baseia em 4 pilares, que é redução de taxa de juros, a desvalorização do real, desonerização fiscal seletiva e o controle de preços administrados. A intenção foi extremamente clara, então eles tentaram estimular a indústria nacional para conter a inflação, só que o problema ele não estava na intenção, mas sim na capacidade real de execução disso na prática. Daí isso entra a questão da política versus a realidade, que é a questão das intervenções e dos gargalos que isso gerou. Então é aqui que essa teoria ela começa a entrar em conflito com a realidade. Então um exemplo claro disso foi o setor do petróleo, onde a gente teve uma política de conteúdo local que obrigava a Petrobras a comprar equipamentos da indústria nacional. Só que a ideia era fortalecer a produção interna do país, mas a indústria brasileira ela não tinha capacidade para atender essa demanda com eficiência. Então o resultado foi que o aumento de custos e o atraso de projetos e o endividamento. Então, no setor elétrico, aconteceu também algo muito semelhante, que foi o governo manteve artificialmente os preços baixos para conter a inflação, mas diante de uma crise hídrica, os custos dispararam. E daí, sem poder repassar esses custos, as empresas, como a Eletrobras, sofreram perdas enormes, o que resultou também numa economia do país em defasagem. Bom, é aqui então que o
modelo proposto pela presidente até então, a Dilma Rousseff, em 2011, começa a entrar em colapso, que foi o próprio sistema, esse próprio modelo começa então a se esgotar quando o Estado ele tenta controlar essas variáveis demais ao mesmo tempo. Então, os subsídios, eles deixam de ser sustentáveis. Então, quando o controle de preços ele acaba falhando, a inflação explode. Em 2015, então, ela atinge 10,67%. E, ao mesmo tempo, o PIB sofre uma retração de 3,5%. Então, esses números, eles marcam o colapso do neodesenvolvimentismo, que era o que até então estava funcionando para a economia brasileira. Mais do que dados, então, eles acabaram refletindo as consequências concretas. Então, acabou causando a queda no poder de compra, a paralisação de obras públicas e o aumento do desemprego brasileiro. Na parte 6, que é a dependência econômica, então, a gente tem, mesmo após todo esse ciclo que eu acabei de explicar, o balanço ele revela um cenário bastante ambíguo. A gente tem, por um lado, então, que houve avanços muito importantes, como a redução da pobreza, programas sociais consolidados e acúmulo de reservas internacionais, o que é ótimo visto para todo o âmbito nacional. Mas, por outro lado, também acabaram tendo alguns problemas estruturais que acabaram permanecendo para os próximos gestores, que foi o déficit de infraestrutura, a fragilidade industrial e a forte dependência externa dos outros países. Esse cenário, então, ele dialoga diretamente com a teoria de dependência, que foi desenvolvida pelo Fernando Henrique Cardoso e pelo Enzo Faleto. E, então, segundo essa perspectiva, a gente tem que o subdesenvolvimento não é só uma fase temporária, mas ela é uma forma específica de inserção no sistema global. E no caso brasileiro, a gente tem que, mesmo após anos de crescimento, essa intervenção estatal, a base econômica continuou concentrada em commodities. Ou seja, o país acabou crescendo, mas dentro de uma estrutura que manteve uma vulnerabilidade externa, acabando tendo essa dependência dos outros países. Bom, isso leva a uma pergunta inevitável, que é: o Brasil avançou em direção a uma autonomia econômica, mas o país só se fortaleceu dentro de uma condição de dependência? Então fica aí a dúvida para as meninas debaterem com vocês.